Salve nação, saudações rubro-negras. E amanhã a despedida de Gabigol no Flamengo. Jogo às 16 horas, horário de Brasília, contra o Vitória, né? Pois é, galera, ingressos esgotados, Maracanã lotado, terá copos personalizados, terá muitas homenagens para ele nas arquibancadas e também no gramado, né, cara? Serão expostas todas as 13 taças que ele conquistou, né? Com a camisa do Flamengo, estará ali no campo, como fez o Diego Ribas, como fez aí o Diego Alves, né? Será repetido então essa homenagem também com o Gabigol, que se despede do Flamengo amanhã. Vou trazer aqui para você o que a imprensa está falando do adeus de Gabigol ao nosso Mengão. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, simbora! E a gente tem que colocar, claro, a coluna de jogos, de gols e de títulos, né? Pela história conquistada também, que passa muito pelo jogador. Com, então, em 2019, um absurdo, né? 43 gols e 11 assistências, 3 títulos importantíssimos. Em 2020, 4 títulos, 2021, 2 títulos, marcando ali a média, sempre batendo acima dos 30 gols ali. 2022, 2023, com 20 gols e 4 assistências, que já tinha sido um ano mais abaixo do Gabigol, né? Com a média ali de jogos caindo. E 2024 aí, que é o momento mais crucial, com 7 gols e 1 assistência, 2 títulos, né? Sendo importantíssimo no título da Copa do Brasil. O assunto do Gabigol, eu acho que em termos de aceitar que o Gabigol vai sair, isso está muito mais bem absorvido pela torcida do Flamengo, não tá, Jailson? Porque acho que agora a torcida já estava se preparando exatamente só para a despedida. A comoção, ela não existe mais depois da Copa do Brasil, né? Alguns torcedores ainda queriam a renovação, sim. Queriam a permanência dele, mas eu acho que é um capítulo que é encerrado de forma perfeita para ele por conta dos 2 gols na final. Que, como você disse bem, os números do Gabriel, eles começam a cair um pouco a partir de 2023, mas ele fez 20 gols. É impressionante. O cara, numa temporada ruim, fez 20 gols. Não ganhou nenhum título, mas aí é o time todo. Mas ele faz 20 gols. E aí esse ano, enfim, o ano de 2024, foi a questão do Tite, que teve a questão lá do trio elétrico, do Gabigol. Sim. Aí vem o Tite, que não contava em relação a esquema. Esquema de jogo do Tite era para pivô. O Gabigol não é esse pivô. E o Tite não abriu mão de jogar com o seu sistema. Aí tem a questão do doping, teve a questão da camisa do Corinthians também, que ele perde a camisa 10, que era o que ele queria tanto. E ali ele perde a camisa 10, tanto que eles são 7 jogos. Então são 7 gols. 7 gols. E 1 assistência. E 1 assistência, e mesmo assim, se você for perguntar para o torcedor rubro-negro, Gabigol teve em 2024 abaixo. Você vai lembrar do ano de 2024 do Gabigol como? Os 2 gols na final. Você acha que ele sai por cima? Sai. Sai, né? Sai por cima. Falando agora em relação a era Gabigol. Porque, para mim, teve a era Zico, que ganhou ali tudo. E essa era de 2019 para cá vai ser conhecida como era Gabigol. E aí eu não estou falando só dos gols decisivos, de final de campeonato, de decisão. Se eu não estou enganado, são 16 gols em 25 finais, porque juntando todo, tá? Juntando jogo 1, jogo 2 de final de Carioca e tudo mais. É um cara que é muito decisivo, o apelido dele, predestinado. Mas Arrascaeta, Bruno Henrique, que também são outros ídolos. Só que o nome vai ser a era do Gabigol. E aí eu falo também da criançada. Isso, a relação com o marco de geração, né? O marco de geração. E aí, quando você fala de torcida, a identificação do torcedor com o jogador imediata aí é o Gabigol. Vai fazer lá o símbolo na comemoração do Gabigol, para qualquer torcedorzinho, ele vai falar, é o Gabigol, não adianta. É o ídolo da geração. Então, teve um ano abaixo? Teve. Teve um ano com muitas polêmicas? Sim. Teve. Sim. Porque a questão do doping é uma questão séria. A questão da camisa do Corinthians também é uma questão muito séria. Só que ele vai sair por cima. Até no pior ano. E onde que isso você acha que se perdeu? É por culpa do Gabigol? É por culpa da direção? Por culpa do treinador?
A minha ótica em relação ao Gabigol é desde a não convocação dele para a Copa de 2022. Tá. Quando ele não é convocado para a Copa, tem a questão, como o Mar... Tô aprendendo muito com o Mar aqui do lado, e ele, quando ele para... Não fala isso. Ele para, respira e fala, gente, vamos lá. É ser humano. É verdade, é verdade. Para mim, rolou um abatimento ali. Ele tinha a esperança, ele muda de função. O Pedro é o cara daquela Libertadores, mas ele muda de função e ele abastece o Pedro. Só que, como eu já falei, o Tite não contava com esse tipo de atacante. O Tite gosta de referência e para ele era o Pedro. E a vaga ali era uma para os dois. Era uma vaga só e tinha os dois jogadores do mesmo time competindo. Então, para mim, a partir de 2022, a não convocação, ele vai caindo. O ano de 2023 do Flamengo é um ano complicado, sai perdendo tudo também. O Gabigol Chega o Tite depois, né? Aí já teve ali a questão com o Vitor Pereira também de posicionamento. Ele fala na virada que queria ser centroavante, que queria disputar com o Pedro, só que o Pedro arranca em gols e o Gabigol não consegue corresponder. E aí chega o Tite, e aí eu gostaria de lembrar, né, falando aqui, o Pedro, artilheiro do Flamengo, e aí é só questão de idolatria, questão de identificação. Para vocês terem noção de a diferença, o abismo, né? O abismo que tem de idolatria mesmo. Sim. O Pedro é artilheiro do Brasil, artilheiro do Flamengo. O Flamengo, ao longo da temporada 2024, já com o Tite, teve aquela parte de oscilação. Até, se eu não me engano, o jogo contra o Amazonas, na Copa do Brasil. A equipe vaiando, xingando já o Tite pelo desempenho, a equipe recuada e tudo mais. O Pedro é vaiado. O Pedro é vaiado. É. Artilheiro do time. E isso nunca aconteceu. Com o Gabigol, né? isso é... Já teve do Gabigol ser vaiado, ser xingado, mas ele mesmo, e aí é o que eu falo, a forma que ele tira. Isso. Ele vai na imprensa, ele vira e fala, não, mas isso daí é igual casamento, é amor e ódio. E é verdade, né? A gente se entende, eu sei que no fundo eles me amam, eles só estão me xingando, mas eles me amam. Enfim, é uma identificação muito forte do Gabriel com o Flamengo, sim, a identificação com o torcedor é muito forte, então aí eu repito o que eu falei, teve a era Zico. Para mim, essa vai ser conhecida como a era Gabigol. Mas acabou. Não tem mais... Para alguns torcedores, não. A Mari perguntou, acabou no sentido de não continuar, é isso? Não, mas o meu ponto é assim, não tem como mais continuar. É uma história encerrada. Encerra muito bem, repito, encerra muito bem. Para você, acabou? Para mim, acabou. Com a questão dos 2 gols ali na final da Copa do Brasil. Entrega num ano que não é e aí é muito importante isso. Um ano muito abaixo. Com muitas polêmicas. Só que não vai ser lembrado. Esse é o ponto que eu quero falar. O ano de 2024 do Gabigol vai ser lembrado pelos 2 gols e vai ser assim, ó. Se ele tivesse em campo, o Flamengo teria resultados melhores. A culpa não vai ser do Gabigol. A culpa vai ser do Tite, que não colocou o Gabigol para jogar. Tá vendo aí? Se tivesse feito igual o Felipe Luiz, tivesse colocado ele para jogar... Estaria disputando a Libertadores, teria disputado mais até o final, de repente, o título brasileiro. Exato. O torcedor vai ficar com as boas lembranças, né, Mar? Não, é claro que sim. Gabigol é quantidade de título e especialmente, Jailson, a questão da representatividade, né? Do torcedor se identificar naquela figura, no gesto dele, na forma que ele se comportava em campo, de como ele se alimentava, de pequenos joguinhos, de pequenas rivalidades, de pequenos enfrentamentos, de decisões. Ele se alimentava e ele via que era isso que tinha que ser feito, porque isso era o reflexo da arquibancada. E ele conquistava. Assim, se você me perguntar, o momento, eu acho que para 10 pessoas, 9 vão responder os 2 gols contra o River. Da forma que foi. Claro. A outra... é porque ela não prestou atenção na vida. Naquele momento, ela estava de férias na Austrália. Porque, assim, a cada 10 pessoas que você perguntar, 9 vão te falar disso. E a outra estava de férias na Austrália. E aquilo, Bruno, não dá pra gente minimizar. Aquilo é grande demais. O Flamengo estava jogando o ano todo muito bem, mas naquele jogo não. E naquele jogo estava aparecendo. Não rolou, tudo bem, é Libertadores. O River tal. é muito forte mesmo. O River é forte mesmo, é o Galhardo e tal. De uma hora para outra, 2 gols. E Gente, isso... alguns achando que era replay do primeiro ainda. Não é? Vai ficar só em 81. Né? Não vai ganhar de novo, vai ser em 81, porque tinha isso. Ganhou lá em 81,
e ficou por isso mesmo. E 2 pontos só para pontuar também em relação ao Gabigol. O Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, quando ele fala, lá eles vão conhecer o verdadeiro inferno, para ver como o Gabriel consegue, né, mexer com a torcida do Flamengo. Ele cria um ambiente completamente... Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. E contra o Corinthians, na disputa de pênalti da Copa do Brasil. Verdade. O Maracanã estava em silêncio, todo mundo ali, né, apreensivo, tenso, e o Gabigol bate o pênalti. Comemora de levando daquele jeito, mas a torcida do Flamengo começa. Então, não adianta. É o ídolo da geração. Pois bem, Last Days. O Bruno também gostava, né, de avaliá-lo no Flamengo. Ah, não, essa história é maravilhosa. Isso eu tô falando, é o tipo de jogador que na hora que o Bruno olha pra câmera, você falava, o comentário vai bombar. O comentário Já falei, eu entrego um Oscar pro Gabigol. É o protagonista do futebol brasileiro. Melhor Bola ator. de Prata. Vamos inventar esse prêmio também pro Bola de Prata, o protagonista do Campeonato Brasileiro. Sobre o Flamengo nessa última rodada, Gabigol. Jogo contra a Vitória, a despedida do atacante histórico do clube rubro-negro. Valeu, pessoal. Fim de semana se aproxima e neste domingo, último jogo do Flamengo na temporada e também último jogo de Gabigol com a camisa do Flamengo. Jogo contra o Vitória, 16 horas, Maracanã, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai ser a despedida do atacante depois de 6 anos, 160 gols e 13 títulos com a camisa rubro-negra. Ainda pode ampliar esse repertório, esse cardápio de gols com a camisa rubro-negra, mas vai ficar marcado mesmo essa partida por conta da despedida do Gabigol, com bandeiras, homenagens, taças, enfim, copos comemorativos. Os torcedores vão lotar o Maracanã, mais de 60 mil rubro-negros, para homenagear o maior ídolo dessa geração de 2019. Então tá tudo armado nesse sentido. Ele ficou fora da partida contra o Criciúma porque tinha 2 cartões amarelos, então estava pendurado. Se levasse um, ficaria fora justamente desse último jogo no Maracanã. O Gabigol, que vem falando um pouquinho sobre essas questões aí do seu último ano, tem um canal, aborda bem esse assunto. Tive um ano praticamente que eu não joguei, um ano muito difícil para mim, questão do doping, a questão de um treinador também que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Então tem vários treinos que foi difícil para mim, vários jogos que eu entrei 5 minutos, 10 minutos, e isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final do Copa do Brasil, um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, você ir na final e fazer 2 gols, é realmente diferente, realmente importa para mim, porque não é só os 2 gols, né, mas as coisas que eu vim sofrendo um dia antes para chegar até ali. Então é isso, o vínculo do Gabigol se encerra no dia 31 de dezembro deste ano. Até lá ele não pode ser anunciado por nenhum outro clube, questão jurídica mesmo. Deixa o Flamengo depois de 6 anos, muitas polêmicas e muitos títulos também, títulos marcantes, especialmente de 2019, quando fez os 2 gols na reta final da partida contra o River Plate, o bicampeonato da Libertadores. Também foi autor do gol do tricampeonato da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Agora, o destino dele, cabe a ele decidir. Muito se especula sobre a questão de um acerto com o Cruzeiro, mas se for anunciado, como eu disse, só mesmo em 2025. Vamos lá, vamos falar dele, Gabigol. Essa é uma tela que mostra o impacto do Gabigol em sua história no Flamengo. Se eu falar tudo, vai ficar muito longe, então vamos lá. 19, ele fez 43 gols e 11 assistências. E olha só, 20, 21, 22, 27 mais 12, 34 mais 10, 29 mais 5, a gente já percebe uma queda. 20 mais 4, importante falar que também é relacionada à ascensão do Pedro nesse momento, né? E 24, 7 mais 1. São dados importantes que mostram uma queda de desempenho. Mas eu queria te perguntar, André, qual o tamanho desse Gabigol, pensando na história? Quando olharmos daqui 10, 20 anos para trás, Gabigol e Flamengo, essa história. Ele é, sem dúvida nenhuma, um jogador histórico do Flamengo. Muitos dizem que depois do Zico ele é o principal em termos de idolatria. Eu não acho que essa afirmação é um exagero.
ele certamente merece, porque os números do Gabriel com a camisa do Flamengo que mais me impressionam são aqueles de gols em partidas consideradas decisivas. Em finais de um jogo, finais de 2 jogos, é uma coisa absurda. É brutal, não é normal. Não creio que haverá outro jogador com esses números com a camisa do Flamengo, e isso sim está na história para sempre. Não tem como. Você pode achar o Gabriel um jogador antipático, você pode achar que ele não agiu de maneira profissional com o Flamengo nesse final da sua carreira como rubro-negro. Você pode ter a sua opinião a respeito dele, né? Não há problema nenhum quanto a isso. Mas a contribuição dada, as impressões digitais em troféus, em vitórias marcantes históricas que valeram taça, é uma contribuição gigante, inegável, e eu creio não será repetida. Agora, muito se fala, né? Depois do Zico, como eu disse agora há pouco, a impressão que eu tenho é que o Zico simboliza o Flamengo, o Zico é o Flamengo, e o Gabriel não chegou a transcender a sua própria figura dessa maneira. Talvez porque o futebol seja diferente hoje, não haja mais o tipo de relação da torcida com o clube, no sentido de, né, haver essa personificação, essa estátua, digamos assim. Mas eu também posso estar enganado em relação a isso. Essa é a minha impressão. Agora, o lugar dele está absolutamente solidificado por mérito próprio, um jogador histórico, um ídolo da torcida, um ídolo de um certo tipo de rubro-negro, mais novo, né? Porque hoje o futebol é muito marcado também por essa coisa do fã e não só do torcedor. Ele tem o seu lugar, não se discute. Poderia ser um final diferente, mesmo que ele saísse. Poderia ser um final menos ruidoso, digamos assim. Mas as coisas aconteceram dessa forma, nessa última temporada, e o Gabriel vai ser feliz em outro lugar. O Flamengo tentará continuar sendo feliz sem ele. Nessa comparação que você fez do Zico, eu concordo 100%, e eu costumo dizer assim, o Zico jogava num time estelar, mas se você fizesse um par ou ímpar, todo mundo escolheria o Zico. O Gabigol jogava num ótimo time, mas tem gente que razoavelmente prefere o Arrascaeta ou o Bruno Henrique, mas o símbolo desse time é o Gabigol. Eu acho que é essa questão do emparelhamento entre as figuras. Exatamente. Queria te ouvir sobre futuro, porque ele só pode assinar depois de 31 de dezembro, anunciar, teve aquela história do Cruzeiro, o Cruzeiro está num momento difícil, e tem gente que acha que depois da eleição do presidência do Flamengo, essa história não acabou 100%. Como é que você vê isso aí, André? Para você acabou? É a despedida, ainda mais depois do que ele falou? A minha impressão é que sim. Eu duvido que, de repente, a situação política tome um caminho e alguém queira o trazer de volta. Não, eu não duvido. Primeiro porque isso é possível do ponto de vista, né, da burocracia do futebol, dos contratos e tal. E segundo porque, ao longo dos últimos meses, essa coisa já se arrastou demais, com posturas diferentes de lado a lado do Gabriel, as suas atitudes, os posts, às vezes, misteriosos em redes sociais, as coisas que tentavam passar um recado, que nem sempre foram compreendidos, as declarações de diversos dirigentes do Flamengo, às vezes favoráveis a ele, às vezes o tratando já como um ex-jogador, alguém que faz parte do passado do clube. Então, sim, eu não duvido que as coisas possam se costurar a depender do que acontecer na eleição. Mas eu não sei se isso faz parte, por exemplo, dos desejos do Gabriel, se ele já não está se sentindo também um ex-jogador rubro-negro, já pensando no próximo clube no qual ele vai jogar. Aliás, um jogador do nível dele, a essa altura do ano, já deve ter com muita clareza qual é o seu futuro imediato, aonde ele estará e o que ele vai fazer, qual é o seu próximo contrato, né? Eu tenho uma certa dificuldade para pensar que, nos aproximando do Natal, o Gabriel ainda não sabe, não tem resolvido aonde ele vai jogar a partir de 2025. Esse gol que a gente está aqui no telão é muito simbólico, né? O primeiro gol da final de 2019. Esse é o segundo. Esse é o final. Se fosse só isso, já seria uma história linda, mas é mais. Parabéns ao Gabigol, parabéns ao Flamengo, que seja uma bela festa no domingo. Você deve estar se perguntando o que a torcida do Flamengo vai fazer no Maracanã, né? As homenagens, como será? Cara, eu vou trazer aqui para vocês algumas pistas, tá? Do que pode acontecer na despedida de Gabigol pelo Flamengo contra o Vitória. Falta um dia, né, cara? É amanhã, tá? Ó, Libertadores, Inferno e Taças.
adeus de Gabigol será repleto de imagens marcantes pelo Flamengo, tá? Gabigol está a um dia do adeus à torcida do Flamengo. A relação visceral formada em 6 anos repletos de taças, gols e polêmicas tem seu capítulo final marcado para este domingo às 16 horas no horário de Brasília, no Maraca, no nosso Maracanã, tá? O jogo será contra o Vitória. E, apesar de alguns arranhões nesses últimos 2 anos, a despedida tem tudo para ser emocionante e completa no quesito memória. Veja bem, segundo o GE apurou, não faltarão referências às imagens mais marcantes do atacante de 28 anos com a camisa rubro-negra. Terá mosaico no setor norte. Para não ser um estraga surpresas, a reportagem não revelará... Que bom, né? A reportagem não revelará o que será exibido no setor onde se concentram as torcidas organizadas do Flamengo. Entretanto, é possível dar algumas pistas sem estragar tudo. Um mosaico em vermelho e preto será erguido em referências a grandes momentos do atleta e aparecerão um bandeirão em 3D. Essa bandeira reunirá taças e 7 imagens inesquecíveis produzidas por Gabigol nesses 6 anos de relação. É claro que a Libertadores terá seu espaço. A Copa do Brasil, conquistada em novembro, também será retratada, porém nem só títulos ganharão destaque. A histórica comemoração contra o Atlético Mineiro após a vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, em que prometeu um inferno ao adversário na partida de volta no Maracanã, também está no pacote. Aí, galera, ó. Top, né, cara? Top, né? Taças em campo e pet na camisa de Gabigol. Gabigol postou nesta sexta-feira foto com as 13 taças que conquistou de vermelho e preto. 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, Recopa Sul-Americana e 4 estaduais, pois no domingo ele voltará a ter contato com elas. Essa foi a foto postada pelo Gabigol, né? A coleção de troféus de Gabigol será exposta no campo, onde ele receberá das mãos da diretoria um quadro que será composto por imagens, textos e homenagens e um ingresso personalizado do jogo contra o Vitória. A exemplo do que o Flamengo fez com Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Diego Ribas e Alves, Gabigol também terá um pet na camisa. Somente ele entrará em campo com a homenagem entre o escudo e a logomarca da patrocinadora. Obrigado, Gabigol, em copo e 10 mil ingressos físicos vendidos. Além de tudo que será exibido em campo na arquibancada, ainda haverá um copo personalizado em referência ao ídolo à venda no Maracanã. Apenas 3 mil peças serão comercializadas no dia do jogo. A peça reúne imagens marcantes, uma mensagem "Obrigado, Gabigol" e a lista de títulos do atleta. Outra recordação que alguns torcedores terão é o ingresso personalizado com imagem do jogador beijando a taça da Libertadores de 19. Com a modernização do acesso ao Maracanã via biometria, muitos rubro-negros não levarão para casa o bilhete físico, mas pouco mais de 10 mil deles conseguiram comprar em papel e poderão guardar um pedacinho de uma despedida que tem tudo para ser histórica. Tá, então, pessoal, chegou o dia, tá chegando a hora, né? Na verdade, amanhã, né? A hora da despedida de Gabigol pelo Flamengo. É isso, cara. Muito obrigado, Gabigol. Sou grato por tudo que você fez. Valeu mesmo. De coração. Tamo juntos. Valeu enquanto durou, né? Você está marcado na história do nosso Mengão. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui!